Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. Mais uma edição do programa Voz da Paróquia de São João Bosco. Evangelizando pelas ondas do rádio todos os sábados desde 15 de abril de 1989. Por idealização da inesquecível Dona Denina Costa Aquino, do saudoso José da Silva Terra e do estimado Padre Gregório Batista. Oferecimento exclusivo da Livraria da Paróquia de São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Confecção João 23, Crematório e Plano Funerário Grupo Resende, Disco Cerveja Santa Rita, Ferragem União Limitada, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lilian Santos, Livraria Estela Matutina, Supermercado Agostinho. Produção e apresentação Laurolino dos Santos e Família. Procuração Sônia Maria dos Santos. Supervisão Padre Antídio Andrade de Carvalho, reitor e pároco de São João Bosco. Andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos, o Salmo 114. Caríssimos ouvintes do programa A Voz da Paróquia de São João Bosco, uma boa tarde a todos, participando com vocês, Padre Nélio. Amanhecemos o dia como Maria aos pés da cruz, na festa da exaltação da Santa Cruz, o Senhor bom Jesus. Queremos, quanto aos fatos, meditar sobre eles, trazê-los ao coração. A cruz, a árvore da vida, penhor de nossa salvação, sinal primeiro do nosso batismo, do Cristo Salvador. E assim, quando eu for elevado, atrairei todos a mim, nos disse o Senhor. Contemplemos hoje o bom Jesus crucificado, o penhor de nossa salvação. E amanhã, domingo, dia 15, é lembrado Nossa Senhora, ou como Senhora das Dores, ou como Senhora da Piedade, a mãe de Jesus aos pés da cruz. No título, Nossa Senhora da Piedade é padroeira do estado de Minas Gerais. E assim, com o bom Jesus e sua Mãe Santíssima, unamo-nos neste mês de setembro na escuta atenta da palavra, o convite de Ezequiel, pedindo ao Senhor: porém vós, meu espírito, e vivereis, Ezequiel 37:14. Que de fato o Senhor derrame sobre nós seu espírito de amor, a nos guiar, a nos conduzir nos caminhos da vida, pela força de sua palavra. E assim a liturgia deste final de semana, o 24º domingo do tempo comum, nos transmite a fé no Messias sofredor, servo que padece, justo que entrega a sua vida. Isaías, na primeira leitura, no recorte do terceiro cântico do servo. Ele mostra-se dócil e impassível, sem recuar diante das dificuldades. O servo tem sua esperança em Deus. Essa profecia cumpre-se plenamente em Jesus. Ele é o servo de Deus que sofre, não o Messias triunfalista, mas o justo que se compadece do ser humano. No Evangelho, na primeira parte, o apóstolo Pedro faz uma bela profissão de fé, reconhecendo a Jesus como o enviado de Deus. Na segunda parte, Jesus faz aos discípulos o anúncio de sua paixão, assumindo para si a missão do servo que sofre. O mesmo Pedro agora, diante de tal anúncio, repreende o Senhor. Jesus chama a atenção do chefe dos apóstolos. Somente aos olhos da fé conseguiremos reconhecer Jesus como Cristo e compreender sua missão. Na lógica do mundo, a cena da cruz torna-se loucura e escândalo. Pela fé, a cruz não é escândalo nem loucura, mas sinal eficaz de salvação, doação e serviço humilde e gratuito. Por isso que estamos, a exemplo de Nossa Senhora, procurando estar de pé em tempos difíceis e momentos que a vida nos abalam. Queremos assim, celebrando o bom Jesus, sua Mãe Santíssima, reafirmar o nosso compromisso e a nossa fé no ressuscitado. Como São Pedro, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Assim, pela equipe do programa
à rádio que nos acolhe nesse horário e a você que reza conosco. Continuemos emanados com Dom Valdemar, junto a tantos que passam e sentem o peso da cruz nas enfermidades corporais, nas enfermidades espirituais. Muita gente pedindo e confiando em nossas orações. Unamos-nos aos que agradecem também o dom da vida. E assim, com a palavra de Deus, queremos servir gestos que edifiquem a sociedade, rezando em período eleitoral pelos futuros governantes dos nossos municípios, no sonho de Esther, a vida do meu povo. Continuemos perseverantes na oração, atentos na escuta da palavra e com ela multipliquemos pela caridade a sua prática, servindo a todos quantos de nós precisam. Continuemos a trocar o poder da oração. E lá para a eternidade também fazemos a memória dos nossos entes queridos. Há 80 anos atrás, nascia no dia de hoje Dom Célio de Oliveira Goulart, que foi nosso bispo diocesano. Completaria hoje, 14 de setembro, seus 80 anos. Lá na eternidade, interceda por todos nós e por nossa diocese. Junto a você nesse momento, a bênção de Deus para todos nós, como Maria, na coragem de estarmos aos pés da cruz, em suas dores, em sua piedade. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe das Dores, Senhora na piedade, do glorioso São José, trazendo aqui São Sebastião Mártir, da terra natal, Santa Rita de Cássia, dos outros santos e santas de Deus, os de nossa devoção, a você que reza conosco, para a sua casa e a sua família, a toda a equipe que faz a história deste programa e a todos que da bênção precisam para suas intenções e necessidades, para o louvor e a confiança. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Grato pela oportunidade no programa. Uma abençoada semana para todos nós. Cuidemos de bem viver a palavra e o Senhor continue derramando seu Espírito em nossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. 14 de setembro, exaltação da Santa Cruz. Ouvintes do programa A Voz da Paróquia de Dom Bosco, Senhor Lauro Lino e família estão à frente desse programa há muitos e muitos anos. E com firmeza, todo final de semana, estão levando ao ar esta programação. E hoje a igreja celebra esta festa bonita, especialmente aqui na nossa região, onde celebramos o Senhor Bom Jesus de Matozinhos. Hoje, na paróquia, Santuário do Senhor Bom Jesus de Matozinhos, grande festa em homenagem à exaltação da Santa Cruz. Através da cruz de Cristo, do seu sacrifício, da sua paixão e morte, vem para nós a ressurreição. Vem para nós a vitória. Vemos no Evangelho que vamos ouvir a partir de hoje à tarde, que Jesus ele se retira com os 12 apóstolos para uma região distante do seu país. Vai lá para Cesareia de Filipe. E ali Jesus queria fazer uma pergunta importantíssima para os discípulos. E fez: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ou seja, o que as pessoas andam dizendo que eu sou? Não é? Aí eles dão opiniões diferentes, mas ninguém acerta. Aí Jesus pergunta para os discípulos, e São Pedro, como era o líder,
São Pedro, o que poderíamos dizer, é o Papa, é o primeiro Papa, é aquele que responde de modo oficial pela Igreja, e São Pedro já cumpria essa missão. São Pedro, de uma maneira iluminada pelo Pai, através do Espírito Santo, confirma que Jesus é o Messias, é o enviado do Pai, o ungido do Pai, aquele que foi enviado a este mundo, que se fez homem pela força do Espírito Santo, no ventre da Virgem Maria. Ele nasce, cresce, aos 30 anos Jesus começa a pregar, vai ensinando às pessoas como viver, ensinando o caminho de Deus, mas tudo que Jesus falava, a maioria dos ensinamentos de Jesus, não foi aceito pelas autoridades religiosas do seu povo, do povo judeu. E aí então eles perseguem Jesus constantemente. Os doutores da lei, os fariseus, saduceus, perseguem Jesus o tempo todo. E Jesus afirma para os discípulos: olha, o Filho do Homem, Jesus se chamava de Filho do Homem. O Filho do Homem, que sou eu vou sofrer muito. Eu vou ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, pelos doutores da lei. Eles vão me matar, vão me sepultar, vão matar, sepultar o Filho do Homem. Mas, no terceiro dia, Jesus, o Filho do Homem, vai ressuscitar. Ressuscitar significa vitória sobre a morte. Ninguém vence a morte. Só Jesus venceu e vence. E Nossa Senhora também, Deus deu a ela a graça de vencer. Então, Jesus, depois de falar tudo isso, São Pedro, ele, numa falsa modéstia, quer preservar Jesus desse sofrimento. E diz para Jesus: mestre, que essas coisas não te aconteçam. Começou a repreender Jesus. E Jesus fala: Pedro, Satanás, afasta-se de mim, porque você não está pensando as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Os homens, nós, homens, mulheres, principalmente do nosso tempo, não estamos dispostos a enfrentar lutas, não estamos dispostos a grandes obras. O ser humano se tornou um ser humano fraco, onde não existem hoje pessoas fortes, tão fortes assim na fé, como existiam no tempo de Jesus e em várias outras épocas. Hoje nós vamos ver as pessoas trocando de religião a troco de nada, mudando e não assumindo a sua cruz. Hoje, uma grande parte das pessoas não querem carregar a cruz. Reclamam o tempo todo da cruz, não é? E o ser humano tudo faz para fugir da cruz, fugir da luta, fugir da dor e buscar o prazer. E Jesus diz, em outras palavras, quem foge da luta, quem foge da batalha, quem foge da cruz, então
essa pessoa vai perder a vida. Mas quem abraça a cruz pelo amor, pelas boas obras, consegue salvar a sua vida. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos dê força para enfrentar as dificuldades da vida, sobretudo no quesito fé, para que possamos colocar a nossa fé em prática e assim, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, Jesus nos dê ao final da nossa vida a salvação eterna. E Deus possa nos dar essa graça de receber dele a felicidade eterna, de estar felizes lá no céu com ele para sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, bom dia. Eu sou o Padre Carlos, salesiano e vigário do Santuário de São João Bosco. Nesse 24º domingo do tempo comum, o Evangelho nos apresenta uma pergunta que Jesus faz a seus discípulos. A princípio, essa pergunta pode parecer estranha, afinal, os discípulos já estão com Jesus há algum tempo. No entanto, ele decide perguntar: o que dizem os homens que eu sou? As respostas são variadas. Alguns dizem que ele é Elias, outro um profeta. Essas respostas refletem o que as pessoas daquela época pensavam e ouviam sobre Jesus. Da mesma forma, se hoje perguntássemos a nossos parentes e amigos quem é Jesus, ouviríamos respostas parecidas, algumas corretas, outras incompletas. Mas o ponto central aqui não é esse. Jesus não estava apenas curioso sobre o que os outros pensavam. Ele sabia que havia uma compreensão errada sobre sua identidade, e isso o incomodava profundamente. Então, Jesus vai além e faz uma pergunta direta aos seus amigos que já caminhavam com ele há algum tempo. E vocês? Quem dizem que eu sou? Pedro, em nome dos discípulos, responde: tu és o Messias, o Filho de Deus. Essa resposta agrada a Jesus. No entanto, quando ele começa a explicar que deveria sofrer, ser rejeitado e morrer, os discípulos, em especial Pedro, não conseguem compreender. Pedro, inclusive, tenta repreender Jesus e a resposta do Cristo é firme: afasta de mim, Satanás. Essa reação de Pedro nos ensina algo muito importante. Mesmo caminhando com Jesus, podemos ter uma visão distorcida de quem ele realmente é e do que ele veio fazer. Por isso, hoje, é essencial refletirmos sobre essa situação. Será que temos nós, em nossos dias, compreendido plenamente quem é Jesus? Jesus nos oferece 3 critérios claros para segui-lo, que nos ajudam a entender melhor a sua pessoa e sua missão. Renuncie a si mesmo, toma sua cruz e segue-me. O primeiro critério, renuncie a si mesmo, significa, em palavras simples, deixar de pensar em nós mesmos. Devemos abrir mão do egoísmo, de passar a considerar o bem do outro. Jesus nos ensinou a amar. Esse amor é doação. Ele deu sua vida por nós. E isso é a maior prova de amor que podemos imaginar. Para conhecê-lo de verdade, é preciso quebrar os laços do egoísmo e aprender a amar como ele amou. O segundo critério é tomar a sua cruz. Muitas vezes
pensamos que isso significa apenas suportar os sofrimentos da vida de forma passiva. Mas não é isso. Tomar a cruz significa unir-se a Jesus em seu sacrifício. Viver o amor de forma tão profunda que sejamos capazes de nos sacrificar pelo bem do outro. Não se trata apenas de suportar o peso da vida, mas de transformar nossas vidas em um ato de amor, assim como Cristo fez. E por fim, terceiro critério, segue-me. Seguir a Jesus significa consagrar nossa vida ao serviço do próximo, vivendo intensamente o amor que ele nos ensinou. Não basta apenas dizer que amamos a Jesus ou que acreditamos em sua causa. Precisamos viver o que ele nos ensinou. Conhecer Jesus de verdade é fazer com que seu amor se torne presente em nossas atitudes diárias, no cuidado com os que estão à nossa volta. Portanto, caríssimos irmãos e irmãs, dizer que Jesus é o Messias é fácil, mas viver como ele nos ensina, seguindo os seus passos, é o verdadeiro desafio e a nossa meta de vida. Que nesse domingo possamos refletir sobre esses 3 critérios e nos perguntar verdadeiramente, para mim, quem é Jesus? Um bom domingo, uma boa semana para vocês, que essa pergunta de quem é Jesus possa inquietar seu coração, a fim de que você se disponha a mergulhar mais nesse mistério tão bonito da pessoa e da entrega de nosso Senhor Jesus Cristo por nossa vida. Abençoado domingo, bom dia para todos vocês, queridos ouvintes. E chegamos ao final de nossa apresentação de hoje. Agradecendo a gentileza de sua audiência e o apoio financeiro da Livraria da Paróquia de São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Confecção João 23, Crematório e Plano Funerário Grupo Resende, Disque Cerveja Santa Rita, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lilian Santos, Livraria Estela Matutina, Supermercado Agostinho. Ao saudoso Lorival Gonçalves de Andrade, Dona Zezé, Dona Mary e Dona Sueli, ao Daniel e Bruno Mazona, gratidão pelo horário na emissora. Ao pessoal do escritório, estúdio e transmissão, nosso muito obrigado. Um ótimo final de semana para todos e até o próximo sábado, se Deus nos permitir.